Parte 10. Uma exceção honrosa. No meio do lodo daquela geração corrompida, brotou um lírio puro chamado Noé. Nas palavras de Boaz, Noé era um santo solitário, um favorecido pela graça, um homem que andou com Deus como portador de consolo. Destacamos alguns pontos importantes sobre sua vida. Em primeiro lugar, Noé achou graça diante do Senhor. A fidelidade de Deus aos que confiam na sua graça e lhe obedecem é inalterável. E no meio daquela geração corrompida e má, Noé achou graça diante de Deus. Ele era um homem santo de Deus entre pecadores pervertidos, ou melhor, um santo solitário. Estou de pleno acordo com o que escreveu Braumer. O mundo não foi conservado graças à cultura e civilização desenvolvidas pelos filhos de Caim. O mundo também não existe porque as pessoas aprenderam a se reproduzir e multiplicar. E de maneira alguma o mundo sobrevive porque há nele gigantes, homens de renome, vulto e grande influência. O mundo permanece porque Deus concede sua graça a um único homem, Noé. Em segundo lugar, Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Justo, Tzadik, retrata aquele que vive de acordo com o padrão estabelecido por Deus. E essa é a primeira vez que a palavra justo aparece na Bíblia. Concordo com o Sperby quando diz que a justiça de Noé não vinha de suas boas obras, eram suas obras que vinham de sua justiça. Noé era também íntegro. Tamim, palavra esta que designa uma pessoa indivisa em sua lealdade. Noé prova que o homem não é produto do meio, uma vez que sua vida era irrepreensível tanto no recesso de seu coração como no aspecto público. Em outras palavras, era íntegro com a porta do quarto trancada e justo aos olhos de Deus e dos homens. Em terceiro lugar, Noé andava com Deus. Como dissemos, os únicos dois homens que andaram com Deus foi Enoque e Noé. Enoque é salvo da morte, Noé do dilúvio. Noé andou com Deus numa terra eivada de maldade quando sua geração virou as costas para Deus, bem como quando seus contemporâneos não acreditaram na sua pregação. Em quarto lugar, Noé foi o progenitor de uma semente especial. Ele foi o pai de Sem, Cã e Jafé, os três progenitores da repovoação da terra. Noé foi o pai dos pais das nações. E também podemos dizer que foi o maior evangelista de todos os tempos, porque, embora ele não tenha conseguido salvar o mundo, salvou toda a sua família. Em quinto lugar, Noé foi um homem obediente. Ele seguiu à risca o que Deus lhe ordenou acerca da construção da arca, e como sabemos, obediência é melhor do que sacrifício. Wiesber destaca que a maioria das pessoas sabe que Noé construiu uma arca, porém o que provavelmente não sabem é que ele construiu um caráter piedoso e uma família temente a Deus. Porque se não fosse pela família devota de Noé, Abraão não teria nascido, e sem Abraão não teria havido uma nação judaica, a Bíblia e o Salvador. Uma corrupção desastrosa. A apostasia tornou-se universal. Vejamos dois fatores. Em primeiro lugar, a corrupção da terra. O pecado na terra é um escândalo no céu. Nesse sentido, à vista de Deus, a terra estava corrompida e cheia de violência, uma vez que todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. A corrupção tornou-se generalizada de tal modo que atingiu todo ser vivente em todos os lugares. Em segundo lugar, a resolução divina. Deus resolve dar cabo de toda a carne por causa da violência dos homens. Concordo com Braumer quando diz que a catástrofe do dilúvio não foi parcial, mas total e universal. Foi assim que escreveu o apóstolo Pedro, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 5. Uma salvação milagrosa. Aqui vale destacar 3 fatos importantes. Em primeiro lugar, Deus manda construir uma arca. A arca não é um navio, mas um baú com 3 convéses ou pavimentos, feita de tábuas de cipestre e calafetada de betume por dentro e por fora. Ela media 150 metros de comprimento, 25 metros de altura e 15 metros de altura.
A arca deveria ser subdividida em uma série de compartimentos, pequenas cabines, câmaras ou nichos, e tinha uma clarabóia no teto e uma porta de entrada. A arca de Noé é 6 vezes mais comprida e mais de 2 vezes mais larga do que o templo de Salomão. Deus então derramou água em dilúvio. Derek Kidner diz que isso pode ser uma expressão descritiva das águas sobre o firmamento, como uma espécie de oceano celeste. Braumer corrobora essa ideia quando diz que a palavra hebraica para dilúvio é Mabul, que significa oceano celeste. A única outra ocorrência dessa palavra está em Salmos capítulo 29, verso 10. O Senhor preside aos dilúvios. O oceano celeste acima da terra será esvaziado por baixo, como se escorresse por uma grade. Quando o oceano celeste se despenca, se encontra com o mar original debaixo da terra. O mundo inteiro entra em colapso e a catástrofe é total, universal, provocando uma destruição que atinge todas as criaturas vivas. Em segundo lugar, Deus faz uma aliança. Derek Kidner tem razão em dizer que Noé entra na arca não como simples sobrevivente, mas como portador da promessa divina de uma nova era. Essa é a primeira vez que a palavra aliança aparece na Bíblia. Uma aliança é um acordo que implica obrigações e benefícios para as partes envolvidas. Em algumas alianças, Deus é a única parte pactual e faz promessas incondicionais ao seu povo. Em terceiro lugar, Deus ajunta os animais. O Senhor traz a Noé os animais de par em par para serem salvos da morte. Do mesmo modo que havia trazido os animais a Adão para que este lhes desse nome. Os animais próprios para o sacrifício entraram de 7 em 7 pares. Dos animais limpos e dos animais impuros, um par de cada para preservar a espécie. Noé conduziu estes animais para dentro da arca. Nesse sentido, a total obediência de Noé expressou inteireza de fé, e é isso que Hebreus 11:7 entende como importante. Capítulo 9. O dilúvio, um cataclismo geral que trouxe um juízo universal. Gênesis capítulo 7, do versículo 1 ao 24. 120 anos havia se passado desde que Deus ordenara a Noé construir uma arca. Nesses anos, ele não só trabalhou arduamente para preparar aquele baú flutuante, mas também, como pregador da justiça, conclamou sua geração a voltar-se para Deus. Sua mensagem caiu em ouvidos surdos e sua geração continuou bebendo, comendo, casando-se e dando-se em casamento, até que o dilúvio chegou e destruiu a todos. Mateus capítulo 24, verso 37 e 39. O texto em apreço fala-nos sobre a ordem de embarque, a entrada na arca, o começo do dilúvio e a dimensão destes. Vamos abordar então esses pontos. A ordem de embarque. Destacamos aqui alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, Noé é um homem obediente. Noé é um homem que obedece a Deus. O Senhor lhe ordena que entre na arca com toda a sua casa e leve consigo os animais e aves conforme a prescrição divina. E ele tudo fez segundo o Senhor lhe ordenou. Matthew Henry diz que o chamado de Deus aqui é muito gentil, como de um pai carinhoso a seus filhos para virem para dentro quando vem a noite ou uma tempestade se aproximando. Em segundo lugar, Noé é um homem de fé. Noé não entrou na arca por iniciativa própria, mas sim no tempo de Deus, por ordem de Deus e para os propósitos de Deus. Em terceiro lugar, Noé é um homem justo no meio de uma geração pervertida. Deus reconhece que Noé tem sido um homem justo em sua presença no meio de uma geração cuja maldade havia se multiplicado e que, mesmo alertada sobre o juízo por 120 anos, não se arrependeu. Em quarto lugar, Noé é um homem poupado por Deus da destruição universal. Deus deu àquela geração violenta e cheia de maldade não apenas 120 anos de tempo para se arrepender, mas ainda lhe concedeu um adiamento de mais 7 dias para mostrar como ele é tardio em irar-se e cheio de benignidade. Então esse tempo seria encerrado para sempre, ou seja, o tempo da graça e da oportunidade findaria, e a porta da arca seria fechada. Braumer diz que esses 7 dias remetem à semana da criação. Durante 6 dias, Noé deveria ocupar-se dos transportes e da acomodação de todos na arca, e no 7º dia, essa incumbência deveria estar terminada. É digno de destaque que a destruição não é obra do dilúvio, mas de Deus, que acaba com o mundo que ele mesmo havia criado. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz.
A entrada na arca. Neste ponto, vale destacar três fatos. Em primeiro lugar, a idade de Noé, definindo a temporalidade do dilúvio. Noé tinha 600 anos de idade quando entrou na arca. O cuidado divino em fazer esse registro é importante, porque por essa informação podemos saber a temporalidade do dilúvio. Fica claro no texto que Noé e sua família entraram na arca imediatamente antes do começo da chuva diluviana. Os animais já tinham sido conduzidos para dentro da arca nos 6 dias anteriores. Em segundo lugar, a família de Noé definindo a salvação pela graça. Noé entra na arca com sua mulher, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, bem como com as mulheres de seus 3 filhos, ou seja, ao todo 8 pessoas. Deus salva famílias, e por meio dessa família ele havia de repovoar a terra. Essa família creu em Deus e foi salva pela graça. Em terceiro lugar, os animais com Noé definindo o cuidado de Deus com a criação. Todos os animais e todas as aves haveriam de morrer em decorrência do dilúvio. Por isso, Deus ordena Noé a levar consigo na arca animais puros e impuros, bem como aves em pares segundo a sua espécie, pois essa era a forma de Deus preservar a fauna. O texto bíblico, porém, diz que Deus traz os animais a Noé para que este os preservasse, assim como Deus havia trazido a Adão os animais para que lhes desse nomes. O começo do dilúvio. Destacamos aqui 4 pontos. Em primeiro lugar, a universalidade do dilúvio. Somos informados de que as águas do dilúvio vieram sobre a terra e a copiosa chuva veio sobre a terra, o que evidencia que o dilúvio não foi uma enchente local, atingindo apenas a região específica onde Noé morava. Os argumentos a favor de um dilúvio universal são abundantes, como bem comenta o cientista Henry Morris. 1. Expressões envolvendo a universalidade do dilúvio e seus efeitos ocorrem mais de 30 vezes apenas em Gênesis. 2. As expressões usadas em Gênesis sobre o rompimento de todas as fontes do grande abismo, as comportas do céu se abrindo e a decorrência ainda de copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, apontam para um dilúvio universal. Derek Kidner diz que as expressões fontes do grande abismo e comportas do céu evocam deliberadamente Gênesis 1. As águas sobre e sob o firmamento voltaram a misturar-se, como que para intervir a própria obra da criação e trazer de volta a informe desolação de águas. Livingston acrescenta: a fonte das águas era dupla, jorravam debaixo do grande abismo e se derramavam de cima pelas janelas do céu. 3. Se o dilúvio não tivesse sido universal, o melhor expediente não seria despender 120 anos construindo a arca, e sim migrar para outra região segura. Além disso, também não seria necessário salvar os animais nem as aves. 4. As águas do dilúvio prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu, prevalecendo acima deles cerca de 7 metros. Isso é uma evidência da universalidade do dilúvio. 5. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de animais e ainda de todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todo o homem. Foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, ou seja, o homem, os animais, os répteis e as aves, ficando apenas Noé e sua família. Essa é uma linguagem eloquente em defesa da universalidade do dilúvio. 6. Deus prometeu nunca mais enviar um dilúvio semelhante sobre a terra. Se essa promessa se tratava de um dilúvio regional, então a promessa foi quebrada diversas vezes ao longo da história. Portanto, essa promessa de Deus só pode ser cumprida se o dilúvio foi universal. 7. O Novo Testamento usa um único termo, cataclismo, para o dilúvio, em vez de usar a palavra grega usual para dilúvio. 8. Novas condições cosmológicas vieram depois do dilúvio, incluindo estações definidas como sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, o arco-íris, a inimizade entre homens e feras. Essas condições não são apenas regionais, mas universais. Warren Wiersbe argumenta: se o dilúvio não foi universal, por que Deus deu o arco-íris como sinal universal de sua aliança? 9. A longevidade humana começou a declinar depois do dilúvio, como se pode constatar ao comparar as genealogias de Gênesis 5 e de Gênesis 11.
10. Os escritores bíblicos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, aceitaram a universalidade do dilúvio, como se pode constatar nos textos. 11. O Senhor Jesus Cristo aceitou a historicidade e universalidade do dilúvio, fazendo dele um tipo de sua segunda vinda e de seu julgamento universal. Em segundo lugar, os humanos entraram na arca. Quando tinha 600 anos, Noé entrou na arca com sua mulher, seus filhos Sem, Cã e Jafé, e suas respectivas esposas, exatamente no dia 17 do segundo mês. Somente essa família foi salva. Aqui, vale ressaltar também que, embora a poligamia fosse uma prática na descendência caimita, Noé e seus filhos eram monógamos. Em terceiro lugar, os animais entraram na arca. A família de Noé embarcou com todos os animais segundo a sua espécie, macho e fêmea, para se procriarem depois do dilúvio. 3 vezes é dito que entraram na arca. Braumer diz que Elohim, Deus da natureza e fonte da vida, dá a Noé a ordem para conservar o mundo animal. E Noé teve que levar casais para dentro da arca. Javé, o Deus pessoal e que tem um relacionamento direto com sua criatura, fecha a arca e providencia pessoalmente a proteção para aqueles a quem ele salva. Em quarto lugar, o fim do tempo da graça. O mesmo Deus que havia dado 120 anos para aquela geração perversa e violenta se arrepender, e ainda mais 7 dias antes de a chuva caírem sobre toda a terra, agora encerra o tempo da oportunidade e fecha a porta da arca. O Senhor fechou a porta após Noé. A segurança de Noé e sua família está garantida e a ruína dos homens lavradas. Concordo com Brício Walker quando diz: a salvação de Noé se deve à graça divina. O ato de Deus assinala a proteção divina que impede o furioso dilúvio de tragar o navio. A dimensão do dilúvio. Com relação a esse aspecto, é importante destacar 3 pontos. Em primeiro lugar, a duração do dilúvio. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, e nesse tempo as águas precipitaram das alturas e brotaram de baixo. Romperam-se todas as fontes do grande abismo, as comportas do céu se abriram e houve copiosa chuva sobre a terra. No total, o dilúvio durou 1 ano e 11 dias. Nesse sentido, a datação precisa do início do dilúvio dá a dimensão da catástrofe. Livingston traça, à luz de Gênesis 7:8, a cronologia do dilúvio da seguinte maneira: 7:6, idade de Noé, 600 anos. 7, do versículo 7 ao 10, carregando a arca, 7 dias. 7, 10b e 11, a chuva começa dia 17 do mês 2 do ano 600. 7, 12 e 17, a chuva para, depois de 40 dias e 40 noites. 7:24 e capítulo 8:3, o dilúvio permanece 110 dias mais 40 é igual a 150 dias. 8:4, a arca pousa no monte Ararat, dia 17 do mês 7 do ano 600. 8:5, as águas recuam mais 73 dias. 8:5, os cumes das montanhas apareceram, dia 1 do mês 10 do ano 600. 8:6 a 9, Noé abre a janela da arca, solta um corvo e uma pomba, depois de mais 40 dias. 8, 10, 11, Noé pela segunda vez envia uma pomba, 7 dias. 8, 12, pela terceira vez, Noé envia uma pomba que não volta, 7 dias. 8, 13, as águas finalmente secam, depois de mais 36 dias, dia 1 do mês 1 do ano 601. 8:14, terra seca, depois de mais de 57 dias, todos saem da arca, dia 27 do mês 2 do ano 601. Total do período entre a entrada e a saída da arca, 1 ano e 10 dias. Em segundo lugar, o predomínio das águas do dilúvio. As águas predominaram e a arca passou a flutuar sobre as águas. Todos os altos montes debaixo do céu foram cobertos pelas águas, o que nos mostra que a inundação foi total e universal. O texto diz que cresceram, predominaram, cresceram sobremodo, prevaleceram sobre os montes. Braumer diz que a enumeração não é uma simples repetição, mas um aumento crescente. Em terceiro lugar, o extermínio dos seres vivos pelas águas do dilúvio. Todos os seres viventes, quer humano, quer animais, quer aves, pereceram, exceto Noé, sua família e os animais e as aves que estavam com ele na arca.
O dilúvio foi uma catástrofe mundial abrangente. A descrição da catástrofe humana é discreta, pois sua intenção não é despertar pavor, mas reverência, diz Hans-Jürgen Baumer. Como conclusão, destaco 3 lições dessa passagem sugeridas por Boyce. Primeira, nossa perfeita segurança, quando Deus convida Noé para entrar na arca e depois a fecha. Isso lança luz sobre nossa perfeita segurança em Cristo, visto que Jesus é a arca da nossa salvação e neles temos plena segurança. Segunda, a grande graça de Deus. Noé e sua família foram salvos no mundo em que os demais perecem. Noé pregou para aquela geração por 120 anos, mas eles não deram ouvidos à mensagem do pregoeiro da justiça. Pereceram porque não ouviram nem atenderam ao chamado da graça. Terceiro, o tempo oportuno para receber a graça. A porta foi fechada por Deus. O tempo da graça havia terminado. O dilúvio chegou. Era a hora do juízo. Mateus capítulo 25, do 1 ao 11. Capítulo 10, os sinais da salvação. Gênesis capítulo 8, do verso 1 ao 22. O dilúvio durou 1 ano e 10 dias. Noé, sua família e os animais que com eles estavam viveram em quarentena, num completo isolamento, dentro de uma arca flutuando sobre as águas. O texto apresentado tratará do fim do dilúvio, dos sinais da vida, do culto a Deus na terra renovada e das promessas do Senhor. Destacaremos aqui 10 pontos importantes. Deus se lembrou e fez soprar um vento. Pela fé, Noé construiu a arca. Pregou a sua geração, entrou na arca e agora está pronto a sair dela e recomeçar a história humana. Deus levou aquela geração ao juízo, mas poupou Noé e sua família. Agora Deus se lembra de Noé e faz soprar um vento sobre a terra. Destacamos esses 2 pontos. Em primeiro lugar, Deus se lembrou de Noé. O que significa que Deus se lembrou de Noé? Não se trata, obviamente, de uma lembrança de algo de que Deus se havia esquecido, mas de uma demonstração do favor de Deus. Warren Wiersbe diz que o termo lembrar-se significa atentar para, cumprir uma promessa e realizar um gesto em favor de alguém. Deus lembrou-se de Abraão e salvou Ló da destruição de Sodoma. O Senhor lembrou-se tanto de Raquel quanto de Ana e permitiu que concebessem e tivessem filhos. O Senhor lembrou-se de sua aliança e livrou seu povo do cativeiro no Egito. Lembrar-se, deixar implícito um compromisso anterior de Deus e anuncia o cumprimento da sua promessa. Nessa mesma linha de pensamento, Bruce Waltke diz que lembrar-se em referência a Deus significa executar um compromisso prévio com um parceiro pactual. Em segundo lugar, Deus soprou um vento sobre a terra. A palavra hebraica para vento aqui é ruach, a mesma palavra usada para o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que dava vida à criação. Está aqui, novamente, soprando vida na nova criação. Baumer diz que vento é o Espírito de Deus, a origem e a fonte da vida. Para Noé, o vento que sopra é o primeiro sinal da nova vida que se forma sobre a terra. O Espírito de Deus, por quem o mundo foi criado, está trabalhando novamente. A chuva se deteve. As fontes do abismo fecharam-se embaixo, as comportas do céu fecharam-se em cima, e a copiosa chuva do céu se deteve. Como que no ralo gigante, as águas iam escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Esses 5 meses, ou 150 dias, marcaram o período entre o começo do dilúvio e o pouso da arca. Hans-Jürgen Baumer diz que no hebraico aparece 2 vezes o termo Shub, isto é, as águas evaporaram, voltaram para o oceano celestial, penetraram na terra e assim voltaram ao abismo. É possível que o dilúvio tenha alterado de modo significativo os contornos da superfície terrestre, bem como de suas regiões subterrâneas, uma vez que houve erupções abaixo da superfície da Terra. É possível que cadeias de montanhas e continentes inteiros tenham surgido e desaparecido, criando enormes regiões para onde a água pudesse escoar. O pouso da arca. 5 meses depois que o dilúvio começou, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Ararat é uma região onde fica uma cordilheira de montanhas. Livingstone diz que essa cadeia de montanhas está situada na Turquia Oriental. Já Bruce Waltke acrescenta que essa região da Turquia Oriental fica ao sul da Rússia e noroeste do Irã.
Henry Morris diz que a região do Ararat incluía também o Monte Ararat e que esse monte inclui formações sedimentares contendo fósseis marítimos. Derek Kidner afirma que o Monte Ararat, propriamente dito, tem 6.695 metros de altura. Os picos das montanhas se tornam visíveis. Entre o pouso da arca nas montanhas de Ararat, o que ocorreu no 5º mês do dilúvio, ou seja, dia 17 do 7º mês, até as águas irem minguando a ponto de se ver o pico das montanhas, foram mais 73 dias. Ou seja, isso ocorreu no dia 1º do 10º mês. Isso significa que transcorreram 7 meses e 17 dias do começo do dilúvio até aparecer os cimos dos montes. É significativo que a palavra repouso está relacionada com o nome Noé, que significa descanso ou repouso. Noé solta um corvo. Passaram-se mais 40 dias, desde os picos das montanhas apareceram para Noé abrir a janela da arca e soltar um corvo. Isso ocorreu no 10º dia do 10º mês. Portanto, quando o corvo foi liberado para sobrevoar a terra, haviam-se passado, desde o começo do dilúvio, 8 meses e 23 dias. O corvo foi e voltou, até que não voltou mais. Por ser uma ave impura, certamente encontrou carcaças apodrecidas para se alimentar. Noé solta primeiro um corvo, pois este poderia se alimentar dos cadáveres do dilúvio. O fato de ele não retornar era um bom sinal, o sinal de que as águas tinham escoado. Noé solta uma pomba. Noé solta uma pomba, animal limpo, para ver se as águas já haviam minguado da superfície da terra. Mas a pomba não achou lugar para pousar e voltou a Noé para a arca. 7 dias depois, Noé soltou a pomba novamente, e até à tarde ela trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba novamente. Ela, porém, já não retornou a ele. Ao trazer uma folha nova da oliveira no bico, a pomba anuncia que a terra tinha ressuscitado de seu túmulo de águas. A terra estava seca. No 1º dia do 1º mês do ano 601 de Noé, as águas se secaram. E Noé removeu a coberta da arca e viu que o solo estava enxuto. Ou seja, desde o começo do dilúvio até a abertura da arca foram 10 meses e 13 dias.